e vocês usam a partir dos outros desenhos dos seus espaços para refletir, vocês fotografando, né, a partir dos espaços. Eu acho isso bem interessante, as diversos modos e formas como a gente pode demonstrar, porque como que a gente fala, né, isso que ele te disse, tipo, eu falo para os meus estudantes, né, vai na cidade cêntrica, né, vai lá e joga o seu corpo, e o primeiro engajamento é esse seu, né, da sua sensibilidade, né, e aí tem que ser, como diz uma Pesolino, um remifler, né, tem que ir sentindo, né, cheiro, tato, né, essa experiência de engajamento desse corpo, onde o corpo do pesquisador, como o Fábio falou, faz parte da ambiência. Então, essa ideia que a gente traz das ciências sociais, eu sou socióloga, formada em sociologia política, todo mestrado, doutorado, graduação, a gente aprende a coisa do método, né? E esse distanciamento do objeto não existe, né? Quer dizer, você conversa, como a Dona Harry também mostra pra gente, Zível já mostrava, nós estamos dentro, mergulhados na cidade. E o deslocamento vai se dando, às vezes em termos analíticos, que é preciso, que é quando a gente se distancia, mas para trabalhar com a experiência sensível da cidade, você tem que estar nela e se desprover, né, de todas as categorias, inclusive, que nos ensinam, que nós, na universidade, nos nossos gabinetes, estamos habituados a utilizar, porque a realidade pode não se encaixar ali. Se ela não se encaixa, é preciso fazer o que a Butler falar pra gente, né? Tá bom, o que quer dizer mulher? Preciso saber todas as experiências de mulher que existem. Não dá pra gente fazer, a gente até usa a performance como um dado, resgatando aquilo que é dado enquanto um signo que é de reconhecimento, mas no fazer a gente transforma, já não é aquela coisa original, né? Então isso é muito interessante, porque e nessas interações da cidade é que a gente vai construindo, né, a partir das imagens, do corpo. Então, estou muito feliz, vocês veem, estou engajada. Eu acho muito importante, né, essa força do cotidiano, né, Bárbara, do seu relato, e nas imagens que aparecem, que vocês dão a ver a gente, nos todos esses espaços que vocês circulam, né, é muito interessante. Eu tenho trabalhado com os meninos agora, meninas de mestrado e doutorado, junto com a Flávia, que está dando aula comigo para eles, textos que vão nessa direção de pensar direito à vagabundagem, né, a partir do feminino, se é possível ser famosa, né, principalmente nas cidades latino-americanas ou não, né, o que é esse corpo feminino, que também é outra entrada sua, né, que é muito diferente do corpo feminino em Grenoble e aqui no Brasil e aqui na cidade do Rio, né, conversávamos sobre isso já no metrópole passado lá em Montpellier. Então é muito distinto por onde a gente entra, o que é uma mulher ou uma pessoa trans, né? Fazer pesquisa na cidade, né? Quer dizer, um outro diálogo, outras interações que você constituir. E mulher branca, negra, né? A gente começa a fazer todas as interseccionalidades. Venham, meninas! Estou tão feliz vocês todos aqui, muito feliz. Então, eu acho que essa ideia, eu gostei muito da empatia espacial como método, né, e que a gente trabalha de algum modo isso com outra nomenclatura, entende? Né? E a gente tem uma questão que eu acho tão legal, que eu acho que a imagem de vocês é para a mesa inteira, que eu vou colocar isso e vou jogar para todo mundo. Que eu acho tão interessante, o Lepec, que trabalha com a Dani Taylor lá na Universidade de Nova York, em performance, ele trabalha com a ideia de coreopolítica e coreopolícia a partir de Rousseff, né? Então, eu acho que é uma questão muito interessante, porque traz essa ideia de que quando você coloca o seu corpo para jogar na cidade como pesquisador, né, o que você pode praticar? O seu caminhar, a sua atuação vai estar enquadrada dentro do corpo docilizado, né, que vai seguir essas regras que a gente tem de hábitos cotidianos, da gente caminhar na cidade, ou você vai produzir um ruído e um dissenso também, né? Quer dizer, que momento que você vai usar essas duas chaves? E as imagens de vocês, me parecem, me dão a ver justamente uma coreopolítica na cidade e não uma coreopolícia, né? E aí é tão interessante que pelo jogo do corpo, essa coreografia que o corpo permite para a cidade, a gente pode imaginar
né, outras possibilidades de cidade, que é a provocação que eu estou fazendo no meu curso hoje de doutorado de Flávia, né? Que cidade que a gente pode imaginar, e quando a gente imagina, a gente já está produzindo uma realidade, né? Que não vai ser aquela da pureza do que a gente imaginou, mas a gente já consegue levar como um agente, um sujeito que está fazendo construindo com os sujeitos que a gente pesquisa, não é isso? Né? A gente já coloca ali um movimento de ruído, né? Rompendo com o corpo dócil, o movimento de andar na calçada em linha reta, né? Quer dizer, a gente pode jogar, né? Eu acho que eu fico aberto isso para vocês, né? E jogar na arquitetura, e jogar, por exemplo, espaço público no trabalho que eu fiz sobre a Galeria do Rock em São Paulo, que eu mostro no pós-doc, que foi na Sociossemiótica, foi como eu cheguei na comunicação, Bárbara. Eu mostrava como em São Paulo as arquiteturas das galerias de passagem, né? Elas eram os espaços públicos da cidade, não as praças, porque ali era o espaço de encontro, por essa sensação de acolhimento, de empatia, o momento que eu olho para o outro sem a aceleração da cidade, sem o ruído do ônibus, do carro, que o Vinícius trabalha muito com essa ideia do som, né? Serviços de som que faz o nosso corpo ficar mais frenético. São dentro das galerias, em São Paulo, o espaço público é dentro dos espaços privados, né? Quer dizer, os shoppings se transformam, por exemplo, em um grande espaço público, mas mais do que isso, as galerias menores, que todo mundo acha que é abandonado no centro da cidade e tal, não, elas são repletas de vida, né? É isso, né? Quer dizer, eu acho que aí é uma coreopolítica, né? São os corpos da cidade que se movendo e fazendo outra experiência na cidade, por isso que é bom fazer pesquisa de campo. É isso. Vamos lá. Quem está aberto, gente? Bom dia, gente. Muito obrigada pela apresentação de vocês. Foi muito inspirador para a minha pesquisa. E eu fiquei pensando sobre a produção das imagens em si. Na apresentação do trabalho do professor Fernando com as meninas, foi citada a Tina Kamt, né, sobre escutar as imagens. E na apresentação da Tatiane, foi falado sobre, foi pontuado, é importante pontuar esse lugar da fotografia como essa engenharia que também tem suas violências, tem suas disputas. E aí eu fiquei pensando sobre, ao produzir, ao analisar, né, tem a dimensão do analisar essas imagens que são produzidas já num giro, já num outro contexto, que não é no contexto de produzir violências, então, e o trabalho de vocês também. E aí eu fiquei pensando sobre, se vocês poderiam falar um pouco mais, sobre como, nesse exercício de produzir outras frequências, de pensar sobre outras frequências, outros sons que essas imagens produzem, outras vozes, outras tonalidades. A gente se pode pensar sobre a própria transformação do gesto de produzir imagens na pesquisa, no campo, como é que são essas disputas, como é que são essas negociações, que partindo desse olhar, dessa escuta, dessa atenção, de como isso transforma as negociações também para a pesquisa. Acho que a gente pode fazer um exercício de reflexão também a partir acho que não nasce da mesma origem, né? A pintura, a aquarela não é a mesma lógica, mas também acho que a gente começa, é um exercício de pensar a imagem também na produção da pesquisa. Não sei se eu enrolei muito, mas tentei dialogar com todos. Obrigada. Vamos fazer aqui, mais alguém quer ou a gente pode fazer depois de volta? Vamos começar. Eu vou falar, se vocês quiserem depois complementar, vocês complementam, tá bom? Então, primeiro essa coisa da corpo do Lepetsky, corpo coreopolítico, achei ótimo isso. Eu acho que é isso mesmo, não sabia nem que tinha isso, mas é isso mesmo. É isso, é uma imaginação, ou seja, é uma maneira de produzir imagem
que eu acho que tem uma função política mesmo. Então eles são muito conscientes, os fotógrafos eles têm muita consciência do que estão fazendo. Eles são altamente profissionais. Todo mundo já estuda, todo mundo faz não sei o quê, todo mundo já é exposto. É assim, é gente que já está ali, ó, não está ninguém de brincadeira ali não. E todos muito profissionais. Então assim, eles sabem, a prática deles é autorreflexiva, ou seja, assim, eles sabem que aquilo ali é uma forma de colocar no mundo uma outra narrativa que não é vista e que não é escutada. Então acho que tem essa história do Lepetsky, sim. E tem a questão da produção, que bate na gente assim, como é que a gente analisa isso? Porque não é alguém de fora, que não é dali, que está indo lá fazer registro documental. São as próprias pessoas que estão criando uma narrativa de si, né? Ou seja, uma autorrepresentação, uma autoinscrição, com um outro tipo de olhar, de perspectiva e de interesse também, né? Então, como é que a gente faz para analisar, fazer análise visual, sem levar em conta as histórias das imagens, sem entender as frequências? São outras frequências, porque não é alguém, um jornalista, que vai lá fazer um registro. Aquilo para eles não é um registro apenas, aquilo ali de fato já é de fato uma narrativa que está sendo construída, que reconstrói o lugar deles na cidade, por exemplo, né? Então é muito interessante, porque aí a gente tem que criar mecanismos de escuta dos fotógrafos, porque não dá para pensar a imagem sem pensar nas histórias que estão por trás das imagens. Então o projeto, que eu acabei não falando muito, a gente faz outras atividades paralelas, além do mapeamento em si, que é a roda de conversa com os fotógrafos lá na UERJ. Então a gente faz a roda de conversa, traz eles para eles contarem e apresentarem os trabalhos, e é incrível essa história que teve aquela foto do patinho rosa, do menininho, né, no MS. Gente, aquela foto é maravilhosa e a história é melhor ainda. É um dia que pela primeira vez o pessoal da Rocinha foi lá, porque ninguém da Rocinha vai no MS, vamos combinar, não é não? Então assim, entrou na piscina, ninguém vai ao MS para entrar na piscina, vamos combinar também, tá certo? Então virou o MS de ponta cabeça ali. Então isso tem a ver, como é que você vai falar de uma imagem sem entender que tem esse contexto, tem essas fricções, tem todas as relações com os fotografados e tudo mais. A Tina Campos fala muito isso, essa questão de como é que você pensa essa ecologia, essa relação social que a imagem é. A imagem, ela é relação social. Ela não é apenas um documento visual, uma reprodução da realidade, né, mimética da realidade. Então você tem uma construção social que é mediada pela imagem, ela é uma mediadora, ela é produtora de relações também. Então, nesse sentido, como é que você vai analisar esse processo de produção social? Você tem que conversar com as pessoas, você tem que entender o contexto, você tem que estar lá, você tem que sentir também, o corpo tem que estar lá também, né? Então é muito interessante como é que você vai falar de uma produção de imagem que, por exemplo, quer falar que não é só a violência, mas sem se dar conta que você não pode tirar a violência da equação. Uma vez eu fui numa exposição, abertura de exposição, lá na Galeria da Maré, que é bem na Avenida Brasil, bem na entrada, assim, mas aí lindo, tal, não sei o que, o pessoal foi, na hora de eu ir embora, para pegar o BRT para vir embora para o Gentileza, para o terminal Gentileza, um monte de gente em volta, um monte de carro de polícia, e aí tinha uns caras no chão e as pessoas comentando: nossa, será que quem é? Ah, é o fulano? Será que é o ciclano que está ali? Vão pelo nome. Gente, eu não moro ali, eu não sei quem é ciclano, eu não sei, mas aquelas pessoas conhecem as pessoas que podem estar no chão, sendo, de alguma maneira, assim, sendo sofrendo de intervenção policial, né? É uma outra relação com o espaço, uma outra relação daqueles corpos. Então, como é que eu vou falar das imagens se a gente não tem essa sensibilidade para os processos onde se dá a construção dessas imagens? Então, assim, a análise visual sozinha não basta. Então, isso é uma coisa que eu aprendi um pouco nesse processo de escuta que a gente tem procurado fazer, né? E a Tina Campos tem sido, junto com a Ariela Zulay, uma pensadora de imagem que colocam uma outra perspectiva. Elas observam a produção de imagem dentro desse contexto, dessa abordagem relacional, vamos dizer assim, né? A imagem, ela é relação, ela não é só algo. Então isso pra gente é importante, porque essa galera toda que a gente está acostumado, do Barthes, companhia, de Dilberman, não sei o que, é lindo. Mas eles estão preocupados com outras questões, eles estão falando a partir de outros lugares, para falar de outras problemáticas. Esse tipo de imagem pede abordagens muito mais localizadas, que tenham a ver com a experiência daquela produção, daquelas imagens naquele lugar. Por isso mesmo, eu vou encerrar, não dá para falar, quando fala de Rio de Janeiro, né? Que Rio de Janeiro a gente está falando? É o Rio de Janeiro Centro, é o Rio de Janeiro Zona Sul, é o Rio de Janeiro do cartão postal, né? E o Rio de Janeiro que não aparece, o Rio de Janeiro que ninguém fala, que ninguém viu, que ninguém, né?
e quem é que viu, quem é que sabe. Então, assim, não dá para desconectar também dessas experiências múltiplas de cidade. Rio de Janeiro não é uma coisa só. Então, quem vive, as meninas chegaram, né, brigando para chegar aqui, porque está vindo de Madureira, está vindo, né, da Brasil, tem engarrafamento, né, o deslocamento é outra história. Então, são outras cidades, dentro, né, vários Rio de Janeiro dentro do Rio de Janeiro. Então, no caso nosso aqui, falar dessas imagens nos ensina também mais sobre as cidades, né, sobre essas várias cidades que existem dentro dessa que a gente, né, considera Rio de Janeiro. Eu vou pegar o gancho no que o professor Fernando falou sobre a ideia de pensar, não dá para pensar as imagens sem pensar nas histórias, né? E é por isso que quando a gente trabalha, todo o processo da gente de construção de imagem, ele vem com uma história, onde a gente se coloca. Então a gente conta as nossas histórias, né, as nossas perspectivas, e as mulheres trazem as nossas histórias. E a partir daí a gente vai construindo essa ideia de ser mulher, das mulheres que elas são e das mulheres que elas querem ser. E elas não precisam tomar, obviamente, uma decisão do que é ser mulher naquele momento. Elas podem construir uma performance, um estar naquele momento. Então, é um processo político também, na medida em que você tem uma ocupação de espaço no próprio deslocamento dessas mulheres para serem fotografadas. Por exemplo, no SESI, as mulheres estavam, né, naquele espaço e, não, esse momento eu posso ir, eu posso fotografar. Será que eu posso usar um biquíni? É a primeira vez, muitas mulheres estavam ali pela primeira vez botando uma camiseta de alça, ou botando batom, ou se expondo. Será que vai dar? Ou passando uma maquiagem mais forte ou mais fraca? Outra coisa que é interessante, mas ao mesmo triste, porque na hora do processo ali fotográfico, todas se fotografando, e aí depois chegou uma hora que porque a gente não tinha levado as autorizações. E aí foi muito interessante o depois. 60% desistiram, né? E aí a gente não é que enfrentou, na verdade a gente vai fotografar a questão religiosa. Então teve muitas mulheres que meio que se arrependeram, né? E voltaram atrás, e a gente quer fazer um trabalho num lugar específico também lá de Vicente de Carvalho, que aí enfim, dentro da favela a gente vai numa igreja fotografar essas mulheres. Por quê? Porque também são mulheres que não são vistas como mulheres, e sim como a pastora, a mulher do pastor, do irmão. Então também, né, mostrar que essas mulheres, por mais que tenha essa questão da religiosidade, mas elas são mulheres também. Em relação à questão da corpopolítica, coreopolítica. A coreografia, né? Eu acho que como pesquisadora, principalmente quando eu estava em Grenoble, que era um lugar que eu totalmente desconhecia, aqui no Rio de Janeiro, quando a gente trafega por algumas áreas, a gente já tem aí alguma sensação de que ali a gente não pode ultrapassar. Não pode não deve, né? Por própria integridade física. E eu acho que quando você também é uma mulher no Rio de Janeiro, isso se torna potencializado em algumas áreas que alguns homens passariam tranquilamente. Mas em Grenoble, ao mesmo tempo que eu tinha medo, porque eu não conhecia aquela vizinhança, eu tinha ânsia. Eu ficava assim, foi muito engraçado, porque da primeira vez que eu saí sozinha à noite, uma colega minha, que era chilena, que também estava no Cresson, ela falou assim: eu quero ir com você, quero ver como é que você está fazendo isso. E ela foi junto comigo. E foi muito desesperador, porque a gente entrou num lugar muito escuro e eu entrei em pânico. Eu fiquei, vamos voltar lá. Mas por que voltar? Só está escuro. Porque eu associava muito essa sensação de o meu corpo não deve estar aqui, é escuro. E foi muito louco, porque eu acho que eu teria voltado, mas ela tratou aquilo com tanta naturalidade que eu encontrei um dos melhores lugares ali naquele escondido, de pessoas reunidas, tocando, bem tranquila. Eu fiquei, gente, eu meio que me travei para uma experiência muito legal por receio. Então eu acho que do meu método também, quando eu fui fazer essa questão de parada, muitas vezes era porque eu queria contemplar e tirar uma imagem daquele lugar.
Outras vezes era porque era a resistência do corpo mesmo a ultrapassar. E em relação à produção de imagens, é meio, assim, meio curioso, porque no DAO eu sou professora de representação gráfica, então eu trato imagem, né? Trato muito essa coisa do materializar o que é imaterial, né? Como arquitetura, a gente materializa o conceito, materializa um espaço. E aí essa materialidade, ela vem de diversas maneiras, desde a construção até você materializar um espaço que necessariamente não tem paredes, mas é um espaço. Ele nasce das configurações de eventos e situações e pessoas que estão ali. Então, muitas vezes, quando eu estava andando pela cidade, que eu era levada a esses lugares mais um pouco, vamos dizer assim, coletivos, mas não tão coletivos, que eram de tribos urbanas. Eu, por exemplo, encontrei um lugar que era só de grafiteiro. Eles diziam, eu às vezes queria tirar foto, eles diziam, para foto, não pode tirar foto, mas desenhar tudo bem. Então, meu desenho foi uma maneira de eu resistir àquele espaço, de eu documentar aquele espaço, para depois meio que pegar essa materialização do que eu estava sentindo. Não sei se vocês prestaram atenção, mas tinha muito croquis meu que é metade colorido, metade em lápis, porque eu fui convidada a sair do espaço por algum motivo. Então, não consegui terminar. E, às vezes, muitas vezes que eu tentava tirar foto rapidamente de algum espaço, ela saía borrada, porque eu não conseguia parar para tirar foto, não conseguia enquadrar, porque eu recebia olhares intimidadores de limitação do meu olhar. Então, assim, até aqui, teve uma vez que eu fui tirar uma foto e eles falaram, da gente não, da paisagem sim. Então, assim, eu queria tirar foto da dinâmica, eu não queria tirar foto da paisagem, né? Então, essa questão também da cor, né, de como eu estava me sentindo. Depois eu fiz uma análise das cores e ver que ambientes muito mais agitados, eles eram muito mais coloridos, ambientes um pouco mais intimidadores ou até mesmo introspectivos, eles eram um pouco mais pastéis. E isso também foi uma coisa bem interessante, porque isso entrava em consonância muito com a cor do espaço, né? Então, eu não fiz análise das outras imagens que eu tenho, de vídeos e fotos. As fotos que estão aqui, todas as fotos, todas as imagens que estão aí são imagens minhas. Então, eu não parei para fazer essa análise categorizada do que é que tinha em cada uma, mas eu acredito que, como o próprio Jean Paul falou, se eu quiser fazer mais 4 teses, ali tem produto para o que eu quiser. Eu não quero entrar mais na meandra do tese, mas assim, eu acho que como pesquisadora, agora eu tenho trazido isso muito para os meus alunos e também para o corpo de pesquisa, né? Então, a gente tem desenvolvido esses métodos de captura de imagem, de construção imagética. E só para finalizar, foi muito interessante, porque a gente está fazendo uma pesquisa agora num espaço de Petrópolis, né? Que é engraçado que quando as pessoas falam do espaço que a gente está tratando, que é uma praça, eles não tratam do espaço no presente, eles tratam do espaço no passado. Por exemplo, eu gosto dessa praça porque eu brincava aqui. Eu gosto dessa praça porque minha avó me trazia aqui. Eu gosto dessa praça porque quando eu era jovem, eu encontrei meu marido aqui, a gente começou a namorar aqui. E é muito louco porque quando a gente pede para associar uma cor ao espaço, muita gente associava a cor vermelho e amarelo. E não tem vermelho e amarelo naquele espaço, só nas florações. E aí a gente começou a perguntar de que época era essa brincadeira. Por exemplo, eu gosto daqui porque eu vinha brincar aqui, não é porque eu venho fazer esporte, né? E aí a gente foi pegar as fotos e foi muito interessante, porque as fotos que eles retornavam como vermelho e amarelo, os fatos, eram da década de 80 e 90, e as fotos eram todas vermelhas e amarelas. As fotos, quando eles falavam assim, que cor é esse lugar? A pessoa dizia, bege. A gente, bege? Não tem bege aqui. Aí eu perguntava, você conheceu seu marido quando? Conheci meu marido em 1940. E a gente ia olhar as fotos que eles mostravam, as fotos eram bege. Então era muito louco como a imagem, ela tinha uma relação com memória que fazia você permanecer no espaço não pelo seu presente, mas pelo seu passado, pela relação de afetividade, e a própria ambiência que você retomava ali era do espaço, né? Então, do espaço do passado. Então, eu acho que isso tem um marco muito forte em questão de você materializar, como o próprio Thibaut disse, não no sentido concreto, mas de materializar no sentido de você ter uma representação do imaterial, né? Seria isso. Sim, da emoção, do tom do lugar, da tonalidade.
E como o próprio preâmbulo diz, né, a Eiffelung, ela tem muita relação com essa Stimmung, né? Então foi daí que eu encontrei a Eiffelung, porque eles dizem que são precedentes da mesma palavra, né, do tom. Obrigada, gente. Obrigada, Bárbara. É interessante, né? Porque a pessoa fala para ti, eu não quero sair fotografar a paisagem, mas aí se a gente for pensar a paisagem como Carelli, né? Que é uma ação no espaço, ele faz parte da paisagem, né? A paisagem não está lá parada, né? Não é um dado, né? É a ação no espaço, né? É a ação de tudo que está em torno, né? Eu não sei que horas são. Deixa eu ver, meio-dia e 15. Alguém quer fazer mais algum comentário, uma questão? Alguma coisa? Não? Estamos bem? Alguém quer dar abraço, né? Bom, então mais uma vez, assim, estou muito feliz de ter começado com vocês aqui. O papo foi muito bom, a nossa conversa seguirá, né? Estou muito feliz de estar com essas meninas, que fui professora delas em comunicação e cultura que vocês estão fazendo hoje, os meninos aqui. Gosto dessa ideia também, o Fernando trouxe, são muitas cidades, né? Eu faço documentário com os meninos do primeiro, na chegada deles de cultura e comunicação, e eu falo muito sobre isso, bato nessa tecla, né? Quer dizer, as cidades, as culturas, né? Tudo é nesse plural e se encontrando, que também fizeram vocês, né? Mas eu queria documentário da Lapa, e que elas encontraram, da Deriva, e que elas encontraram era Maria Padilha? Maria Padilha, né? Ali na virada, no início da rua, no santuário onde está, não é isso, né, Yasmin? Eles encontraram a pessoa incorporando a Maria Padilha e entrevistaram Maria Padilha, assim, interessantíssimo documentário, interessantíssimo. Enfim, então eu queria agradecer dessa mesa agora de manhã, né? Eu acho que foi uma mesa muito feliz de abertura, com tantas imagens e tanto imaginário potente para a gente seguir aí ao longo desse dia e os próximos que virão. Então, muito obrigada mais uma vez, do coração, tá? Um beijo enorme.